Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise de uma fonte que traz uma profecia, olha, bem surpreendente e cheia de detalhes. Ela aponta para um evento específico que, segundo esse material, vai simplesmente redefinir o mundo como a gente conhece. E o mais chocante, tem data marcada, ano de 2026. Vamos entender que história é essa. A fonte que estamos explorando já começa com essa frase de impacto. Percebe que ela não fala de uma hipótese, mas de algo que já aconteceu. Em 2026, o maior medo de todo mundo vira realidade, quebrando o silêncio com o barulho da guerra e, bom, mudando o rumo da história para sempre. E aqui está o ponto central. A fonte não está falando de um futuro qualquer, distante, vago. Não, ela crava uma data. O ano de 2026 é apresentado como o momento exato em que tudo acontece, se tornando o ano mais crítico da nossa geração. Mas, afinal, que evento seria esse? De acordo com o texto, é um ataque militar, e não um ataque qualquer. É algo massivo, sem precedentes, uma coalizão entre Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos no Irã. A fonte descreve um cenário onde o céu sobre Teherã e as instalações nucleares de Isfahan estaria literalmente em chama. Só que aqui a coisa toda toma um rumo bem diferente. A fonte argumenta que isso não é só mais um conflito geopolítico, sabe, por poder ou por recursos. Na verdade, seria o despertar de algo muito, muito maior. O cumprimento literal de antigas profecias da Bíblia. Tá, mas como é que se faz essa conexão entre um ataque supermoderno e textos de milhares de anos? A fonte nos convida para uma espécie de viagem no tempo, defendendo que o que acontece em 2026 não é um acaso, mas sim os capítulos finais de um roteiro que foi escrito, olha, há séculos. E o ponto-chave desse argumento é justamente essa identificação direta. Segundo essa interpretação, toda vez que a Bíblia fala em Pérsia, ela estaria se referindo de forma profética ao Irã dos dias de hoje. Isso transforma o país numa peça fundamental de um imenso quebra-cabeça do fim dos tempos. E aqui a gente vê uma lógica que parece até um paradoxo, né? Segundo a fonte, esse ataque preventivo de Israel e dos Estados Unidos não iria impedir a profecia. Muito pelo contrário, ele a ativaria. Seria o estopim, a faísca que daria início à formação daquela coalizão de nações contra Israel, exatamente como está descrito lá no livro de Ezequiel. E a fonte vai além. Ela conecta esse conflito com as palavras de Jesus em Mateus 24. Essa guerra no Oriente Médio seria o tal princípio das dores. A interpretação é que, assim como as dores de um parto, seria só o primeiro de uma série de eventos cada vez mais intensos, sinalizando que algo totalmente novo está para chegar. O texto deixa bem claro que essa guerra não ficaria contida lá. As consequências do ataque de 2026 seriam globais. Verdadeiras ondas de choque que, segundo a fonte, se espalhariam pelo planeta inteiro, desestabilizando todas as nações. E essas são as consequências previstas. Primeiro, o colapso do sistema financeiro global. Aí, no meio do pânico, as moedas digitais aparecem como a única salvação. Esse caos todo, tanto econômico quanto social, abriria espaço para um clamor desesperado por ordem, que, por sua vez, levaria ao pedido por um governo mundial único. E olha só, o ano de 2026 de novo, como o epicentro de tudo. A fonte destaca uma coisa impressionante. Não seria só a Bíblia, mas também o Talmud, um texto judaico super importante, que apontaria por um período de crise moral e financeira profunda, exatamente nessa época. É como se as profecias se encontrassem. E segundo essa interpretação, no olho do furacão dessa confusão toda, estaria uma única cidade, Jerusalém. A profecia diz que ela se tornaria um cálice de tontear e uma pedra pesada, ou seja, uma fonte de conflito, um fardo que nenhuma nação conseguiria carregar. Mas para que tanto caos? Qual seria o objetivo final disso tudo? Bom, a fonte argumenta que não é só destruição por destruir. Por trás da guerra, da crise, do pânico, haveria um objetivo muito claro: criar o cenário perfeito para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Então, a lógica que a fonte apresenta é tipo um efeito dominó. Funciona assim. Passo 1. A guerra com o Irã explode e gera uma crise global. Passo 2. Essa crise toda força a criação de acordos de paz e o centro de tudo, Jerusalém. E aí vem o passo 3. São justamente esses acordos que abrem a brecha, a oportunidade para acelerar a reconstrução do famoso terceiro templo.
A fonte ainda sugere que a guerra poderia funcionar como uma grande cortina de fumaça. Enquanto o mundo inteiro estaria de olho no conflito, nos bastidores, coisas decisivas estariam acontecendo, como a preparação do local e a chegada de artefatos sagrados para o novo templo. Tudo bem longe das câmeras. Mas a análise da fonte não para na geopolítica. Ela defende que tudo isso que a gente vê no mundo físico, os exércitos, as crises, é só sombra de uma realidade muito maior. Uma batalha que estaria acontecendo num plano que a gente não pode ver. A fonte apresenta, então, uma guerra em duas frentes. Aqui embaixo, no plano físico, a gente tem a guerra com mísseis e drones. E lá em cima, no plano espiritual, uma batalha invisível. A ideia é que entidades espirituais, as potestades que governariam a região da antiga Pérsia, estariam em guerra direta com exércitos celestiais. O impacto psicológico desse caos todo é o ponto-chave aqui. A fonte argumenta que o medo constante e a instabilidade levariam a humanidade a um ponto de esgotamento. Um ponto em que as pessoas estariam dispostas a trocar qualquer coisa, até a própria liberdade, por uma promessa de ordem e segurança. E esse clamor por segurança, segundo o texto, é o que abriria a porta para o passo final. É nesse cenário de medo que um sistema de controle total, muito parecido com o descrito lá no livro do Apocalipse, poderia ser implementado. E a parte mais assustadora, segundo a fonte, é que isso não seria imposto à força, seria aceito, talvez até pedido pela própria humanidade. Resumindo, a mensagem final da fonte é que esse tal ataque de 2026 não seria só mais uma crise, seria um ponto de não retorno. Um momento em que o véu da nossa realidade é rasgado, forçando a nossa geração a encarar de frente aquilo que os textos bíblicos vêm prevendo há milênios. E assim, a análise termina nos deixando com uma última pergunta bem inquietante levantada pela própria fonte. Com todas essas novas tecnologias de controle e de vigilância sendo testadas na guerra, qual é o plano final para elas? A fonte sugere que o que começa no campo de batalha raramente fica só lá. Uma questão que fica no ar sobre o futuro que ela descreve.